aquelas famosas frases de mãe, vá lavar a mão antes de comer, não bebe água da torneira, são frases com fundamento, apesar de a gente achar aí que as nossas mães são chatas. Na verdade, elas têm sim fundamento por conta das bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Na aula de hoje a gente vai falar sobre duas bacterioses que sim podem causar danos muito sérios à saúde humana. A primeira delas a gente vai falar sobre a cólera. A cólera é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Essa bactéria, ela pode ser encontrada em vários ambientes, mas principalmente no ambiente aquático. Por quê? Ela está diretamente ligada ao saneamento básico. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente pensa apenas ali no banheiro, né? Mas na verdade o saneamento básico está relacionado com várias outras coisas. Por exemplo, água tratada, logicamente, né? O banheiro, né, o encanamento do banheiro e o destino correto, né, desses dejetos, o próprio recolher lixo e tratar o lixo e também ter aí uma saúde na população. Então, tudo isso é saneamento básico. Saneamento básico não é apenas ter um banheiro dentro de casa. Sendo assim, essa doença está diretamente relacionada a isso. Então, essa bactéria, ela tem um formato de vibrião, ou seja, ela parece, né, como se fosse aqui uma vírgula, a gente chama de vírgula, né? Mas a gente pode associar aí também a como se fosse um bastão entortadinho, assim, ela não é reta, né? Não é uma bactéria reta. Ela tem um formato mais tortinho, digamos assim. Ela vai afetar principalmente o sistema digestório. Então, ela vai pegar desde aqui da nossa boca até lá o nosso intestino. Porém, ela vai afetar principalmente o nosso intestino. Qual que é o grande problema de afetar o nosso intestino? É lá que a gente faz a absorção dos nutrientes e também a absorção de água dentro do nosso corpo. Então, os sintomas, né, dessa doença são principalmente ter a diarreia. O que é diarreia? É liberar, né, esses nutrientes junto com a água que deveria ser absorvida pelo corpo no intestino. Se essa água não é absorvida, a gente fica com falta de água no corpo, ou seja, a gente fica desidratado. E a desidratação, quando ela é muito profunda, e ela pode levar à morte. Então, essa doença, quando ela não é tratada, sim, pode levar à morte da pessoa. Pelo fato de afetar o sistema digestório, ela vai afetar também outras partes, né? Pensa só, uma pessoa desidratada e que não está absorvendo seus nutrientes vai ficar fraca, não vai conseguir fazer, né, e desempenhar o seu papel como ser humano, né, corretamente. Então, essa doença pode sim levar à morte por conta da desidratação. Como que é a transmissão dela então? Como eu falei, a falta de saneamento básico é um dos principais fatores. Então, por exemplo, não ter água tratada, né, beber água aí de rio ou uma água que não é devidamente limpa. E além disso, a gente pode encontrar em alimentos contaminados. O que seria alimento contaminado? O próprio alimento ali, né, os frutos que recebem água da chuva, que foi levando, né, essas bactérias para até chegar nessas plantações e que a gente não lavou corretamente. Porém, tem aqui ó, um asterisco. Não só esses alimentos em lavoura, né, digamos assim, não é só esses plantados que podem carregar essas bactérias. A gente pode encontrar também essas bactérias, por exemplo, num peixe, num marisco, numa ostra, ou seja, animais que vivem em ambiente aquático e que estejam em contato aí com essa água contaminada, principalmente de água doce. Porém, a gente pode encontrar isso também em água salgada. Então, é muito importante a gente saber de onde vem esse alimento, né? A procedência desse alimento. Visto que esses alimentos podem também estar contaminados, mesmo que a gente ache, né, que um peixe não contém ali bactérias. E sim, eles podem conter. Então, além desses alimentos plantados, a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos que vêm de rios, e principalmente de locais, né, aí que não tem o saneamento básico. Como é a prevenção e o tratamento? Não tem vacinação para cólera. Então, a principal forma de prevenção é através do saneamento básico. E também, né, ali a higiene básica, né, a limpeza dos alimentos, a higiene pessoal e também, né, evitar aí locais que não tenham
esse saneamento. Por exemplo, um rio muito bonito, né? Mas aquele local que está próximo, né, a esse rio não tem o saneamento. Então, é bem provável que aquela água tenha algum tipo de contaminante ali, principalmente bactérias que possam nos causar algum tipo de doença. Como que vai ser, então, o tratamento? O tratamento, ele vai ser geralmente, né, com antibióticos, que são aqueles medicamentos que vão eliminar bactérias. Mas também vai consistir em hidratar a pessoa. Como essa pessoa ela provavelmente está desidratada, vai aí repor a água desse corpo. E o tratamento dos doentes é uma forma de prevenção. Porque se eu não tenho pessoas doentes naquela comunidade, naquele local, consequentemente, ela não vai passar aí essa doença para outras pessoas. Porque, visto que é do sistema digestório, a gente elimina essas bactérias através das fezes. Então, se eu estou liberando para o ambiente, e se eu for tratado e não tiver mais essas bactérias, consequentemente, eu não vou eliminar, né, e ajudar aí a contaminar outras pessoas. Agora, vamos para outra bacteriose, que é chamada de tétano. O tétano, ela geralmente é associada aí a coisa enferrujada, né? A prego, parafuso, enfim, enferrujado. Mas vamos entender que não só aí a gente encontra o tétano. Vamos conhecer então. Primeiro de tudo, o tétano ele não é causado diretamente pela bactéria, e sim por uma toxina produzida por essa bactéria. Essa toxina produzida por essa bactéria, ela chega ao nosso sistema, né, nosso sistema circulatório e vai até partes do nosso sistema nervoso. Então, ela vai afetar o nosso sistema nervoso. Quando ela afeta o nosso sistema nervoso, ela vai diretamente na musculatura. Então, geralmente, as pessoas que têm o tétano, que pegam o tétano, ficam com rigidez muscular. O que seria isso? O músculo fica duro. Pensa só. O seu coração é feito de músculo, o seu diafragma é feito de músculo. Para você falar, mastigar, piscar, tudo isso a gente precisa de músculo. Então, se eu tiver uma rigidez muscular, eu vou ter problema no meu corpo inteiro, inclusive no meu coração, né? Então, quais são os sintomas, geralmente? A pessoa não consegue engolir, porque não consegue fazer, né, a deglutição, o movimento dessa musculatura, fica com rigidez facial, não consegue fazer as expressões, né? E pode ter casos mais sérios, assim como demonstrado, né, ou representado em uma pintura muito famosa. Dá uma olhadinha nela aí. Essa pintura demonstra que antigamente, né, quando foi, digamos, apareceu esse tétano, né, essa bactéria no mundo, ela causava uma rigidez tão forte que a pessoa ficava com o corpo inteiro rígido. E isso foi demonstrado por vários, né, pintores aí da época, porque não se sabia o que acontecia, né, qual era o causador dessa doença. E, obviamente, né, levava muitas pessoas à morte. Então, essa bactéria é chamada de Clostridium tetani. Esse é o nome científico dela. E ela tem o formato de bacilo, mas olha só, esse formato de bacilo ele não é um bastãozinho como a gente está acostumado a ver. Ela tem como se fosse aqui uma partezinha maior onde ela armazena uma parte de esporos. Guarda essa informação, ela vai ser importante daqui a pouco. Então, essa partezinha aqui, extremamente importante. Então, como eu mencionei, ela afeta o nosso sistema nervoso, mas vai afetar principalmente a parte da nossa musculatura. Como que é a transmissão dessa doença? A gente vai ter que ter alguma parte exposta, uma ferida. Pode ser um corte simples, um corte pequeno, desde que seja uma ferida no corpo. Logicamente, pode ser um corte grande, né? Mas desde cortezinhos pequenos que ultrapassem aí o seu tecido epitelial e cheguem no conjuntivo onde tem o sangue, onde essa bactéria consiga entrar na nossa corrente sanguínea, já consegue aí afetar o corpo. Mas esta ferida, né, tem que entrar em contato com o local contaminado. Sim, pode ser na parte enferrujada. Por exemplo, prego, parafuso, ferros em geral, né, que estejam enferrujados, ou mesmo enlatados. Então, por exemplo, a gente tem lá uma lata de milho em conserva. Esse milho, nessa lata, se ela estiver enferrujada, ela pode sim ter essa bactéria e causar o tétano. Mas, além disso, né, além de ela estar enferrujada, quando a gente encontra ela estufada, é um grande problema. Porque essas bactérias ali dentro já fermentaram e daí acaba estufando ali a embalagem. Então, fique longe aí desse tipo de embalagem.
os alimentos em conserva em geral, eles são protegidos, né? Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, latas amassadas ou a tampa, né, de um vidro de conserva ali que esteja enferrujado. É bom a gente evitar, deixar isso longe da gente e optar por embalagens que não têm esse tipo de equipamento feito de ferro. E além disso, além de ter esses locais enferrujados, a gente vai ter também outra forma de contaminação. Lembra que eu falei para você guardar essa informação aqui? Olha só, essa estrutura aqui ela vai guardar alguns tipos de esporos que essa bactéria possa manter. O que que acontece? Mesmo que essa bactéria morra num ambiente qualquer, esses esporos eles podem permanecer vivos por muito tempo. O que que vai acontecer? Se essa bactéria, por exemplo, estiver numa plantação, esses esporos ali estiverem em algum tipo de alimento e a gente não lavar esse alimento corretamente, a gente pode pegar o tétano através da alimentação. Então não é só aquela ferrugem, não é só aquela coisa enferrujada. A gente pode pegar o tétano também por água contaminada, por alimento contaminado. Então não é só a ferrugem, não é só aquele prego, né? Existem outras formas de contaminação do tétano. Não são tão comuns quanto coisas enferrujadas, porém, elas também podem acontecer. Por isso a importância, de novo, aí de lavar bem os alimentos. Como a gente vai prevenir, então? Principalmente vacinação. Então, existe vacinação para o tétano, certo? E também evitar, aí os objetos contaminados. Tem lá um prego enferrujado? Descarta no local correto, obviamente, mas evite, esses objetos contaminados. E também, lavar muito bem os alimentos. Como é feito o tratamento? Através de antibióticos, que são aqueles remédios, que vão matar as bactérias, e através da sorologia. Lembrando que a sorologia é uma técnica onde a gente retira os anticorpos de uma pessoa que está imunizada e coloca na pessoa que está doente, a pessoa que está contaminada. Aí, esses anticorpos ajudam aí o próprio sistema imunológico da pessoa a combater essa toxina mais rápido, ser mais preciso aí nesse tratamento. Então, a gente falou um pouco sobre a cólera e sobre o tétano. Lembrando que as duas a gente pode encontrar em alimentos contaminados, não só diretamente entrando ali em contato com coisas enferrujadas ou com a água contaminada. A gente pode encontrar aí também em alimentos contaminados. Então, de novo, a importância da gente estar sempre limpando muito bem os alimentos que a gente for consumir. Faça os nossos simulados, dá uma olhadinha aí como está o seu conhecimento sobre esse assunto e a gente se encontra aí numa próxima aula. Tchau!